Graça e paz, amados. Muito bom ter vocês nesse tempo. Grato porque Deus tem cuidado de nós. Creio que Deus tem manifestado bondade na vida de vocês também. E estou feliz que hoje Deus permitiu que nós tivéssemos esse tempo. É tempo de lição, tempo de aprendizado. E queridos, quero convidar você. Abre seu coração. Descansa das ansiedades, pede para Deus suavizar aquilo que pesa no íntimo e peça para que Deus use o que está preparado hoje para te edificar e para contribuir para o seu crescimento. Vamos começar falando com Deus? Pai, entregamos esse culto nas tuas mãos, assim como entregamos o nosso coração. Usa, Pai, tudo para a tua glória. Trabalha entre nós, Deus. E onde houver tristeza, derrota, por favor, ó Pai, leva descanso e trabalha, Pai, corações. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, espero que Deus abençoe cada um de vocês e que esse tempo de louvor, que o tempo de reflexão possa te edificar. Sobre nós e através de nós, seja feita a tua vontade. Nos ensine a te imitar, por aqui em toda parte. Nossos pés, boca e mãos, nossa mente, coração, tudo em ti e para ti. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? No silêncio ou perigo, és a calma, a paz, o abrigo. És amor em ação, esperança e a canção dos que choram, és consolo, e dos famintos profusão, dos perdidos salvação. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? Que as nossas obras mostrem o mover da tua mão. Como o sal que dá sabor e a luz que brilha aponta para o teu amor. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte?
Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago, capítulo 4. Eu gostaria de ler com vocês, nesse texto, o versículo 13 ao 17. Carta de Tiago, capítulo 4, do versículo 13 a 17, o escritor diz assim: Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, mas toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse texto. Ele é necessário, ele é precioso, e eu sei que nós precisamos aprender com ele. Usa essa reflexão para o nosso crescimento espiritual, para a santificação da nossa vida e para que nós sejamos capazes de viver de maneira sensata, de maneira preparada e de maneira condizente, Deus, com a tua vontade. Ilumina o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto ele trata sobre
algo que é muito natural de nós seres humanos. A nossa vida é breve, a nossa vida é passageira e provavelmente isso é revelado para nós de maneira muito constante. Quando nós olhamos fotos, quando nós encontramos amigos do passado, quando nós nos reunimos com a família e começamos a falar de coisas lá de outro tempo. Às vezes nós nem nos damos conta, mas a nossa vida passou tão depressa e nós diríamos, puxa, parece que foi ontem, mas não foi ontem, isso faz 5 anos, faz 10, 20, 30. Talvez tem pessoas que se lembram de eventos lá do passado, tão frescos na memória, que parecem que foi outro dia. A conclusão é, a vida passa rápido. Esse é um aspecto do texto, a rapidez com que a vida passa. Mas não apenas isso, mas outra coisa comum que nós fazemos, que se aplica nesse texto, é a maneira como nós conduzimos a nossa vida, como fazemos planos e achamos que temos toda a vida pela frente. Que a vida é nossa, que o mundo é nosso e que nós estamos no controle de tudo isso e que a vida tem a duração da nossa vontade e que o sucesso, ele está de fato disponível para nós, como se tudo dependesse de nós. Amados, esse texto, curiosamente, ele fala sobre a brevidade da vida. Ele fala sobre o cuidado para que não sejamos autossuficientes. E o texto ensina humildade e dependência. Queridos, eu quero começar essa reflexão levando você a refletir sobre a brevidade da vida e sobre a fragilidade humana. É claro que eu não quero dizer que nós devemos ser pessoas acomodadas ou pessoas tristonhas, muito pelo contrário. É necessário receber estímulo e ânimo. Mas, queridos, apesar do ânimo, nós precisamos manter uma atitude positiva, humilde e equilibrada. Enquanto eu pensava nessa reflexão, vinha à minha mente o número constante, ou a frequência, bem, usei uma expressão ruim, né? Mas a frequência com que nós nos deparamos com pessoas que tinham grandes projetos e planos. E esses projetos foram interrompidos de maneira brusca, de maneira repentina. Pare para pensar, quantas pessoas saem de casa hoje dizendo, eu vou fazer isso ou aquilo, eu vou alcançar tal coisa, eu vou alcançar tal resultado, ou eu vou a tal lugar. Isso não acontece. Quantos entram nos seus carros pretendendo chegar em um lugar específico e não chegam? Por um acidente, talvez por um problema no veículo, por uma obstrução na estrada, talvez um acidente que leve à hospitalização. Alguns, de maneira triste, encontram a morte. Bem, planos foram feitos. Um objetivo foi traçado, mas ao longo do caminho isso não aconteceu. Ou quantos se despediram da família falando até logo e não voltaram. Amados, são exemplos dramáticos, eu confesso, mas são exemplos que trazem uma reflexão exata. O futuro, nós não sabemos qual é a extensão dele para nós. Nós não sabemos a extensão da nossa vida e nós não compreendemos o alcance do nosso sucesso e nós nem ao menos sabemos até onde os nossos pés nos levarão. Até que se prove o contrário, o meu futuro será longo, o meu sucesso será grandioso, os meus negócios alcançarão Marte, por exemplo. A gente deve pensar assim. Bem, esse é o nosso projeto, mas essa não é uma certeza e nenhuma garantia. E queridos, é diante disso que nós chegamos nesse texto de Tiago, quando ele confronta,
uma comunidade de pessoas que estava vivendo de maneira arrogante. Quando Tiago escreve, ele diz assim: vocês estão fazendo planos arrogantes, vocês estão sendo pessoas que são orgulhosas, agindo com autossuficiência, como se fossem controladores da vida e do destino. Tiago diz assim: vocês estão, por vaidade, fazendo planos e projetos, acreditando que a vida é mais do que é. Então, Tiago escreve dizendo: a vida é frágil e a vida é breve. É isso que o texto diz. E amados, isso que Tiago diz para aqueles irmãos, como eu disse no princípio, não é para ensinar depressão, não é para ensinar desentusiasmo, se existe essa palavra, não é a intenção do texto, mas é bater de frente com uma atitude orgulhosa, uma atitude soberba. Eles estavam vaidosos, pretensiosos, dizendo: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ganhar tanto, eu vou negociar tanto, eu vou para tal e tal lugar. Bem, fazendo o que eles acham que é certo. Mas, essencialmente, esses projetos poderiam não ser o plano de Deus, ou poderiam não estar de conformidade com o bem esperado por Deus. Mas era a vontade deles, era o plano deles. Mas o que Tiago quer dizer para eles é: será que esse é o plano de Deus? Será que isso agrada a Deus? Será que esse é o caminho da sabedoria, o caminho certo? Será que é justo vocês viverem como donos do mundo e do futuro? Eu vou fazer assim. É como se Tiago dissesse: queridos, parem para pensar. Não seria melhor dizer: opa, Deus, será que o Senhor permite que seja assim? Amados, Tiago usa esse texto para ensinar que é necessário reconhecer a brevidade da vida e a limitação humana. Queridos, eu apelo para vocês: reconheçam a brevidade da vida. Vivam como pessoas que sabem que nós não somos feitos de titânio, que nós não somos pessoas com um tempo gigantesco de vida no relógio da vida para viver, não. A nossa vida é breve, a nossa vida é frágil. Sabe de uma coisa? Eu gostaria de te mostrar algo que está no livro de Salmos, no capítulo 39. Salmo 39, esse salmo diz assim, no versículo 4, queridos, é uma reflexão, algo que Davi compreendeu e que tem a ver com algo que nós também precisamos compreender. Não é regra o que Davi está dizendo aqui, porque tem pessoas que vivem um pouco mais, um pouco menos, mas o que Davi mostra é que ele queria entender a brevidade da vida, para que ele pudesse se encaixar nesse sistema breve, vivendo de maneira sábia, aproveitando ao máximo. E Davi diz, no versículo 4, Senhor, dá-me a conhecer o meu fim, e me ajuda a entender qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Queridos, olha a coragem. Ele quer que Deus ajude a entender, a reconhecer a fragilidade. Ele diz: deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, e, Senhor, diante da tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, por mais firme que esteja, o homem é pura vaidade. O homem é como uma brisa, um vento que passa. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, em vão amontoa tesouros, e nem sabe quem os levará. Amados, pensa na sabedoria dessas palavras. Olha a coragem de Davi, quando ele, diante de todo o seu histórico de vida, pense, é aquele Davi
que foi um rei jovem, que teve coragem diante de Golias, que confrontou exércitos, que enfrentou a oposição do filho, que teve inimigos o cercando, mas apesar de tudo isso era um homem valente, bravo, corajoso, como nós não cansamos de dizer. Lutou contra o leão, lutou contra o urso, lutou contra o gigante, lutou contra reis e prevaleceu. Alguém poderia dizer, mas Davi era um homem forte, um homem animado, corajoso, valente, mas ele diz, Senhor, me ajuda a entender o quanto eu sou frágil, o quanto a minha vida é breve, porque assim eu vou alcançar sabedoria. Davi estava tomando como parâmetro para a sua vida, não a vida dos outros, mas a existência eterna de Deus. Ele diz, Deus, quando eu comparo a minha vida com o Senhor, eu vejo que a minha vida é como a sombra que passa. O sol posicionado aqui projeta uma sombra, mas ela não é permanente, porque o sol continua o seu curso e a sombra logo passa e muda. Queridos, a vida humana é breve e quase que é uma regra. As pessoas gastam a sua vida acumulando coisas e não sabe, de fato, quem vai possuir essas coisas, porque ele mesmo não vai possuir, porque a vida é breve demais para acumular e desfrutar satisfatoriamente. Então Davi diz, ajuda-me, Senhor, a conhecer os meus dias, a minha fragilidade, para que eu alcance um coração sábio. Queridos, talvez seja a hora de nós fazermos a mesma oração. Talvez seja a hora de nós termos a mesma mentalidade. Ao invés de acreditarmos que a nossa vida terrena, ela durará tantos e tantos anos, e eu posso então traçar meus planos para daqui 60 anos, bem, tudo bem, não é mal planejar de longo prazo. Nem todo planejamento deve ser de curto prazo. Pode sim planejar de médio e longo prazo, mas queridos, não dá para contar com isso. Não dá para achar que nós controlamos o tempo da nossa existência. Podemos exercitar, comer bem, periodicamente ir ao médico, podemos dormir bem, procurar viver de forma equilibrada, controlando o estresse, mas isso não é garantia de que viveremos tantos anos. E essa é uma compreensão necessária. Não é pessimismo, queridos, é sabedoria. Vou te falar mais disso depois. Mas uma segunda coisa que Tiago ensina nesse texto é sobre a dependência de Deus. Ele fala no capítulo 4 assim, ao invés de viver por aí dizendo vou fazer isso ou aquilo, ele diz, deveriam dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. O que Tiago apresenta é uma proposta de substituição. Ao invés do eu faço porque eu quero, porque eu controlo, eu vou substituir isso por se Deus quiser, se Deus permitir, se Deus aprovar, se Deus orientar, aí sim farei. Uma substituição, uma mudança de mentalidade, uma mudança de controle. Já não sou eu mais controlando. Agora eu vou buscar o controle e a direção de Deus. Eu vou pedir para Deus guiar. Vou perguntar se Ele aprova. E vou pedir, Deus, guia esse caminho. Amados, a palavra de Deus ensina isso. A palavra de Deus ensina que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. E assim, Salomão, em Provérbios 16, ele fala, confia o teu caminho ao Senhor. E Ele vai guiá-lo. Ele vai executar o que é melhor. Amados, pense nessa palavra. O homem pode fazer planos.
É natural que nós façamos planos, é natural que nós desejemos, mas a aprovação deve vir de Deus. Será que nós temos coragem disso, queridos? O próprio Tiago disse no capítulo 4, no versículo 1 em diante, ele diz: de onde vêm as guerras e as contendas que estão no meio de vocês? De onde, senão, dos prazeres que lutam na sua carne? Vocês cobiçam e não têm nada, matam e invejam, mas nada conseguem. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não pedem. Pedem, mas não recebem, porque pedem mal para esbanjar nos prazeres. Queridos, olha como que funciona o pensamento de Tiago. Substitua o orgulho, substitua a cobiça para uma atitude de dependência, que é expressa na oração, que é expressa na confiança. Ao invés de eu vou fazer porque quero, porque desejo, eu vou dizer: Pai, o Senhor aprova? O Senhor permite? Então, por favor, orienta. Então, é o que Tiago diz. Você provavelmente não tem certas coisas, porque não pede. Amados, a substituição de mentalidade que Tiago propõe é uma substituição de mentalidade que tira o homem do controle e coloca a dependência de Deus e o controle de Deus. É como se Tiago dissesse: peça a Deus. Talvez assim você vai receber, se ele aprova. Pergunta se ele concorda e peça para ele dirigir. Esse é o ensino de Tiago. Reconheça a brevidade da sua vida. E também dependa de Deus e não de si. Pergunta se ele permite, aprova, peça que ele oriente. Essa é a orientação de Tiago. Mas ele fala também uma coisa que é necessária, amados. Ele diz que planos arrogantes, vaidosos, pretensiosos, eles revelam maldade e provavelmente terminarão mal. Quando Tiago diz assim: vocês, no versículo 16, ao invés de pedirem a aprovação de Deus, estão por orgulho, agindo com arrogância. E essa arrogância vaidosa, ela é maligna. Ela é ruim, ela é má. Não é bom agir assim. Essa pretensão revela uma natureza maligna e corrupta. Queridos, é necessário cuidar do coração. Porque, como diz Salomão, eu vou ler o versículo, no capítulo 14, ele diz assim, em Provérbios, o capítulo 14, no versículo... capítulo 16. Vamos ler o 16. Ele diz assim, capítulo 16 é porque se repete também no 14. O capítulo 16, versículo 25, o mesmo que está em 14, 12, fala: há caminho que ao homem parece direito, mas, no fim, é caminho de morte. Salomão usou essa expressão 2 vezes. Capítulo 16 e 14. Há caminho que ao homem parece direito, mas, no fim, se revela em caminhos de morte. Sabe, amados, quando o homem age por arrogância, por si mesmo, ignorando o conselho e a permissão de Deus, ignorando a fragilidade da vida, o homem age de maneira maldosa, seguindo um caminho mau, acreditando que sim, está tudo bem, eu estou traçando o meu caminho. Esse caminho é bom, porque para o homem, aquilo que ele planeja parece bom, mas no final é caminho de morte, é caminho de ruína. Sabe por quê, irmãos, nós deveríamos pensar isso?
Porque se eu vivo por mim mesmo, com arrogância traçando os meus próprios projetos, achando que a minha vida tem a duração da minha vontade, eu vou inevitavelmente ignorar o conselho de Deus porque parece perda de tempo. Vou traçar meus planos, ignorando Deus, e eu corro o risco, e é quase provável, 100% certo, que no futuro vou descobrir que aquilo que eu planejei sem Deus foi ruim, foi doloroso, resultou em fracasso, o custo foi elevado, gastei tempo demais, nem chegarei a desfrutar o que planejei. Passei por cima das pessoas, desperdicei a saúde, a vida, porque corri a carreira pelo meu próprio conselho. Tiago apresenta um caminho contrário. Reconheça a fragilidade. Abandone o orgulho. Dependa de Deus. Confia em Deus. É muito melhor. Amados, essa é uma palavra para te conduzir a uma mudança de mente. E eu quero terminar essa reflexão te mostrando algo que o próprio Mestre Jesus disse. Se você está com a sua Bíblia, abra em Mateus capítulo 6. O texto é conhecidíssimo, mas ele é maravilhoso. Esse texto, ele fala sobre ansiedade, sobre a preocupação com as coisas da vida. E Jesus, então, no versículo 28 de Mateus 6, aqui Mateus repete um ensino de Cristo que diz: por que vocês andam ansiosos quanto ao vestuário? Prestem atenção no lírio do campo. Ele não trabalha, ele não tece, não fia a própria vestimenta. Mas Jesus diz: eu vos afirmo que nem Salomão, aquele rei riquíssimo, nem ele, na glória e poder que tinha, se vestiu como eles. Bem, se Deus veste assim a planta do campo, que existe hoje, mas amanhã morre e é lançada no fogo, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Se Deus cuida de plantas, quanto mais cuidaria do ser humano? Portanto, não se inquietem dizendo: o que comeremos? O que beberemos? Porque para que se perguntar com que nos vestiremos? Os gentios, os povos sem Deus, sem esperança, eles é que procuram todas essas coisas. Mas o vosso Pai, que é celeste, que está acima de tudo e vê tudo, ele sabe de todas as coisas que vocês precisam. Ele sabe que precisam de alimento. Ele sabe que precisam de vestimenta. Então, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Busquem em primeiro lugar a justiça de Deus. Ao invés de se preocupar em o que comer, o que beber, busque viver de forma justa. Busque praticar a justiça de Deus. Busque entrar, viver como um cidadão do reino e busque compartilhar esse reino com as pessoas. Ame esse reino mais que tudo. E quando você fizer isso, as outras coisas serão acrescentadas. Portanto, a conclusão de Cristo é: não se inquietem com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta cada dia, porque cada dia traz o seu mal, o seu próprio trabalho. Amados, Cristo propõe uma mudança de mentalidade. Ao invés de inquietação, ele fala de confiança. Ao invés de ansiedade, ele fala descansa. Não se desespera com as coisas, confia em Deus. Busca o reino dele mais que tudo.
Não se preocupe em reinar aqui. Busque o reino de Deus, porque Deus reina. Seja parte desse reino. Viva debaixo do reinado de Deus. Descansa. Procura a justiça de Deus. Procure viver de maneira justa, praticando a justiça desse Deus que reina. Não viva inquieto com o dia de amanhã. Viva um dia de cada vez. Um dia traz trabalho, desafios, vitórias e males. Outro dia também trará. Não busque o que está para amanhã. Lida, supera o que tem para hoje. E confia que Deus está cuidando. Amados, a nossa vida é frágil. Não cabe arrogância. Não cabe prepotência, autossuficiência. É melhor dizer, Deus, o Senhor permite, aprova, então orienta. Eu quero aquilo que o Senhor preparou para mim. O meu coração faz planos, mas eu quero a resposta que vem dos teus lábios. Porque pode ser que eu estou planejando coisas, traçando caminhos que me parecem bons, mas que podem terminar em caminhos de morte e caminhos de maldade. Então, Senhor, livra-me disso. Eu quero o caminho que o Senhor apontar. Eu quero, Pai, fazer a tua vontade. Amados, se você deseja isso, você pode encontrar um coração sábio. E esse é o desejo que Deus tem para nós. Vamos mudar a mentalidade? Vamos descansar em Deus? Confiar que Ele está cuidando de nós? Eu creio, queridos, do fundo do meu coração, que essa vida breve e frágil pode ser vivida de forma muito mais leve, sem autossuficiência, mas com total dependência. Vamos pensar sobre isso. Pai, essa palavra nos confronta e talvez essa palavra até nos confunde, Pai, porque ela vai contra a nossa natureza. Ajuda-nos a confiar, Pai. Ajuda-nos a depender. Se nós, ó Pai, estamos traçando caminhos que são caminhos de morte, livra-nos desses caminhos, Pai. Coloca-nos no teu caminho, no caminho que tem a tua aprovação e no caminho que tem a tua orientação e bênção. Ajuda-nos, ó Pai, a vencer toda autossuficiência e toda prepotência. Ajuda-nos, ó Pai, a lidar com a atitude impulsiva de agir sem pedir a tua permissão. E por favor, ó Pai, nos guarda, para que nós possamos andar humildemente, fazendo aquilo que o Senhor preparou para nós. Essa, Pai, é a vontade do meu coração. E é o que eu gostaria para cada pessoa que está ouvindo. Na verdade, Pai, é o que gostaria para cada pessoa. Que nós consigamos, na iluminação do Teu Espírito, substituir a autossuficiência pela dependência e confiança. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes:
Palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras sem mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Como é bom estar perto de Deus, desfrutar da sua comunhão. Como é bom ficar perto de Deus e receber a sua proteção. Posso olhar pro céu, pras estrelas e o mar. Posso até imaginar que esse Deus pôde me amar. O universo louva-te, sua glória eu vejo aqui. Como é bom viver em seu amor, sentir tua presença como a brisa do mar. Em meu coração vive o Senhor, e em teus braços sei que posso me entregar. Posso olhar pro céu, as estrelas e o mar.
posso até imaginar que se Deus pôde me amar, o universo louva-te. Sua glória eu vejo aqui, o universo louva-te. Sua glória eu vejo aqui. Queridos, a reflexão de hoje ela é pertinente e necessária. Como disse no princípio da mensagem, o desejo não é trazer uma ideia negativa, pessimista, pelo contrário. A ideia é trazer reflexão sobre a brevidade da vida. Quantas pessoas iniciaram projetos que foram de curto prazo? Quantos empreenderam viagens pensando, eu vou chegar no fim, vou ser vitorioso? Quantos saíram de casa e se despediram dizendo até logo? Isso não aconteceu. Sabe, amados, a vida é breve, a existência humana é frágil e nós não devemos gastá-la com autossuficiência, prepotência, arrogância. Pelo contrário, a proposta é: confia, entrega, descansa. Permita que Deus conduza o caminho. Como Tiago disse, ao invés de agir com arrogância, é melhor dizer: se Deus quiser, não só faremos isso, como aquilo. E Tiago mesmo disse: nada temos, porque não pedimos. Amados, pode ser que nós não temos nada, talvez nem é porque nós não estamos tentando. Porque é possível tentar e não conseguir. Mas, quando pedimos, Deus orienta o que fazemos e Deus traz sabedoria. Eu gostaria, queridos, de terminar essa palavra te dizendo que é tempo de confiar humildemente. Espero que Deus abençoe cada um e que dos céus Deus derrame paz e que onde você for, você possa ir aonde Deus está te guiando. Que a graça de Deus seja com você.